Salve, gente boa, seja muito bem-vindo a essa aula extra aqui da comunidade Mente Inabalável para Concurso. O tema da aula é Carnaval sem culpa, como viver, como passar esses dias de Carnaval sem culpa, né? Sem, sei lá, maiores estresse. Veja que eu quero que o contexto esse tema, ele parece um tema simples, até inclusive superado para muitos, mas é importante que você tenha clareza de que é um tema que diz muito sobre a sua realidade, diz muito sobre a realidade na qual o estudo acontece e, principalmente, sobre a sua estratégia de jogo. Veja que, para muitos, esse período de carnaval pode representar até 2 semanas parados sem estudo, com o edital aberto ou sem edital. Se o teu edital está aberto, cara, ainda mais um motivo essa aula é para você. Eu fico muito feliz. Se porventura você chegou agora aqui, veio pelo anúncio que eu fiz no Instagram. Sou o professor Anderson Peixoto, aqui é na comunidade. Eu trabalho em inteligência emocional voltado exclusivamente para a prova e para concurso. Toda terça-feira eu dou uma aula ao vivo trabalhando um tema, seja de psicologia da aprendizagem, neurociência ou educação socioemocional. Tudo voltado para quê? Para você estudar melhor. Então, seja muito bem-vindo. Uma aula que pode te ajudar e complementar essa aula extra aqui sobre o Carnaval Sem Culpa é a aula 29, que fala sobre planejamento, e a aula 30, que eu falo sobre confiança. Então, se você está chegando agora, recomendo também assistir essas 2 aulas e manda uma mensagem lá, cara. E aqui também a gente tem um chat, você deixa o teu feedback se essa aula te ajudou. Muito importante, deixa aqui. Você é aluno antigo da comunidade, você é aluno novo, você que chegou agora, finalzinho da aula, vai interagindo. Deixa aqui seu comentário, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos ao que interessa, então. Essa aula não é uma aula muito longa, mas a ideia aqui é dividir e desfazer alguns mal-entendidos aqui. O primeiro, é muito comum que nesse período se apresente aquelas enquetes, né? Estudar ou não estudar no carnaval. Primeira coisa, cara, essa enquete não tem nada a ver, ela não se sustenta. Por quê? A vida, ela não é essa dicotomia. A vida, ela não é esse... Ela não transita entre 2 polos extremos o tempo todo. Você, no teu dia, por exemplo, você faz uma coisa, faz outra, você descansa, você produz, você trabalha. Nesses dias de carnaval, não é diferente, cabe os dois, sabe? É um falso dilema. Isso tem muito mais a ver com a estratégia, e é o que eu quero te dar aqui, uma estratégia do que propriamente uma coisa de ter que escolher se você vai estudar ou não, beleza? Então, cara, primeira coisa, você tem que pensar, e aqui eu já separei algumas perguntas para você colocar aí. Então, se você ainda não pegou papel e caneta, dá um pausa nesse vídeo e pega aí o papel e caneta para você anotar, beleza? Vamos lá, então. Cara, alguns requisitos. Então, a primeira coisa parta do seguinte princípio. Rotina é diferente. Planejamento tem que ser diferente. Cara, essa semana de carnaval, ela não vai ser uma semana exatamente igual à tua semana corrente, à tua semana comum. Então, a tua estratégia, o teu planejamento tem que ser diferente, porque nenhuma semana é igual a outra, por isso eu recomendo um planejamento semanal. Semana a semana, dividindo tarefas de obrigação, tarefas de produtividade, e a recompensa, que eu chamo também de ócio criativo, beleza? Que é o seu descanso. Então, uma vez que você já entendeu que se a tua rotina vai ser diferente, o teu planejamento também precisa ser diferente, eu queria agora estabelecer alguns critérios que você precisa levar em conta antes de preparar o teu planejamento de carnaval. Primeiro, cara, é o seguinte, o que vai mudar na sua rotina durante esse período de carnaval? Beleza? Então, o que vai mudar? Por exemplo, eu vou viajar, eu vou ter que viajar com a minha família, eu vou ter que, eu vou receber visitas na minha casa, né? Eu vou trabalhar nesses dias. Quais dias que eu vou ter que trabalhar? Para muitos, né, quem trabalha em região turística, acaba sendo também um movimento de, mano, um movimento ali
sei lá, às vezes o cara está trabalhando na região dele, uma região de praia, e ele vai ter que trabalhar também, fazer um extra e tal. Cara, aqui é vida real. Então você precisa colocar no papel quais são os compromissos que você vai ter essa semana. E o teu planejamento, ele vai se adequar, né? Ele vai cabendo aí naquilo que você tem como prioridade, como obrigação, como tarefa nesses dias de carnaval, beleza? Então, assim, é importante uma outra pergunta, né? O meu edital já está na praça? Ah, isso, o meu edital não está na praça. O fato do edital não estar na eminência, já não está aberto, isso dá até um pouco mais de tranquilidade. Mas agora, se o teu edital está aberto, é até um convite à reflexão para você pensar qual a sua prioridade. Às vezes o cara fala assim, pô, Anderson, mas você está me dizendo que dá para estudar e curtir o carnaval? Eu preciso perguntar para você, o que é curtir o carnaval para você? Se curtir o carnaval para você for sair, virar à noite, encher a cara, e nada contra quem faz isso, cada um é livre para fazer o que quiser, mas a minha pergunta é, essa atitude, essa postura, 4 dias de carnaval, assim, ela é condizente com aquilo que você está buscando? Esse é um jogo de coerência, meu caro. Você tem que perceber que jogo que eu quero jogar. Muitas vezes o que eu percebo é que o cara fala lá, vai curtir o carnaval ou vai estudar? Na cabeça do aluno, curtir o carnaval, cara, é encher a cara, virar a noite, meu irmão, e, cara, que se dane o mundo por 4 dias. Só que, na real, para quem estuda para concurso, na maioria das vezes, esse curtir o carnaval acaba sendo um tapa-família. Vai receber a família em casa, sei lá, no domingo, na segunda, na terça. Entende o que eu quero dizer? Muitas vezes é uma questão muito mais de ajuste. Anderson, mas se eu ficar essa uma semana, se eu ficar todos esses dias do carnaval sem estudar, isso vai me atrapalhar? Cara, eu não sei. Eu sinceramente não sei. Por quê? Pode ser que não te atrapalhe em relação ao desempenho, à qualidade da aprendizagem. Mas isso pode te atrapalhar na questão habitual, na questão do hábito. Né? Por exemplo, imagine que, olha que loucura isso. Olha que loucura. Imagine que você vai lá, né? Você vai lá e, mano, faz tá habituado, atividade física, a rotina tá direitinha. Aí, nesses dias, você fica uma semana fora, tipo, perde a linha. Ah, seja o que Deus quiser, que se dane o mundo. E, cara, será que você vai conseguir retomar a sua rotina com a mesma consistência que você vinha entregando? Esse é um ponto, esse é um ponto. Então, Anderson, beleza, agora que eu já entendi os meus requisitos, e aí vamos pensar uma situação hipotética aqui, vamos selecionar para que o seu planejamento seja mais eficaz, tá bom? Então, vamos supor que você não vai viajar, mas que você vai receber visitas. E aqui eu quero desenhar situações. Se a sua situação não foi contemplada aqui, olha, se minha situação ela não foi contemplada aqui em nenhum desses exemplos, eu não consigo adaptar. Você me manda uma mensagem aqui que eu vou falar com você pessoalmente aqui e vou adaptar um exemplo para você, beleza? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Você é esperto, você é esperto. Pensa comigo aqui. Imagine então que você não vai viajar, mas vai receber visitas. O que eu penso assim? O mais importante é você estabelecer os combinados. E aqui eu quero abrir um parênteses muito importante. Veja que aqui a minha abordagem, ela tem muito mais a ver com do ponto de vista emocional. Eu não estou falando aqui a matéria que você tem que estudar, as disciplinas que você deve priorizar, porque eu não sou o especialista da sua área. Porque imagina se eu fosse falar para o farmacêutico, para o cara de odonto, para o pedagogo, para o vestibulando. Cara, não tem como falar de divisão de matérias. Eu estou pensando assim, como você passar o carnaval sem sentir culpa. Ou você vai ficar culpado por não estudar, ou você vai ficar culpado por estudar demais e não descansar. Como eliminar essa culpa? Esse é o objetivo dessa aula, beleza? Então, vamos pegar aqui algumas situações. Imagine que você vai receber visita. Estabeleça combinados.
O que mata o seu emocional, a sua constância, a sua consistência, é não ter clareza sobre aquilo que você combinou. Ou então, além de não combinar, você agir de uma forma esperando um outro resultado. Por exemplo, você não estudar e no final do carnaval você ficar puto, ficar triste, abatido, desanimado, porque, no fundo, eu deveria ter estudado. Ou o contrário, você, cara, vai destruir lá um dia todo de carnaval, de sábado até que é quarta-feira de cinza, emenda quinta, sexta, sábado, domingo. Quando chega na segunda-feira, você tem que retomar o trabalho, você está exausto. Você está exausto, você fala lá, olha, caramba, eu nem descansei. E aí você fica com culpa, entende? Como eliminar essa culpa? Primeiro, traga para a sua vida o conceito de autorresponsabilidade. A culpa, ela te paralisa. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. O sentimento de culpa vai te paralisar. Se você traz a autorresponsabilidade para o seu processo, você identifica o que não está bom e consegue agir aí. Você não fica paralisado pela culpa, beleza? Como é que eu posso, Anderson, trazer esse senso de autorresponsabilização para o meu processo? Estabelecendo combinados. Sei lá, chegou a visita. Imagino que quem você traz para sua casa é alguém que você tem intimidade. Então você vai primeiro dia vai falar, fulano, olha, eu estou me preparando para uma prova aí, estou estudando, então, assim, fica à vontade aqui e tal. A gente pensou que vamos fazer várias coisas juntos, mas, ó, nesse horário, nesses dias e nesses dias, eu vou me ausentar aqui um pouco para tentar manter o ritmo aqui do meu estudo, mas você fica à vontade. Pronto, você já combinou com a pessoa e viva cada momento. É hora de estudar? Senta o rabicó lá, estuda, 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 estuda. Agora é hora do churrasquinho na beira da piscina com a galera que veio visitar. Mano, fica lá sem culpa. Não fica falando de prova, de concurso, se vitimizando. Ai, tadinho de mim. Eu sou um tri, ai, caramba, eu tenho que estudar. Para com isso, mano, para com isso. Você é melhor que isso, sabe? Altivez, cara, você escolheu fazer essa prova. Então, vai para dentro, beleza? Esse é o combinado, essa é uma situação. Anderson, beleza, eu não vou receber visitas, mas eu vou trabalhar, cara. Eu vou trabalhar na segunda, não trabalho na terça, na quarta eu trabalho em horário diferente e quinta eu vou... Mano, você vai pensar o seu plano de estudos dentro desse contexto. Então, cara, sempre pensando o quê? Os três pilares, eu ia fazer 6, os 3 pilares. Obrigação. Quais são suas tarefas de obrigação no dia do trabalho? Olha, isso só tem um trabalho meio expediente. Beleza? Trabalhou meio expediente? Cara, orienta a tua vida. Então, eu vou estudar. Beleza, estuda. Mas tente tirar também um dia para você descansar. Para que você consiga, não comece a semana com a sensação de que a sexta-feira do dia útil está colado na segunda-feira. É muito importante, porque o nosso corpo é energia. É como a bateria do nosso celular. Se você coloca para carregar, mano, daqui a pouco, quando você tira do carregador, você tem energia para entregar, para utilizar. A mesma coisa, a mesma lógica se aplica ao seu processo de preparação. Então, eu vou trabalhar. Cara, organiza, para e organiza. O pulo do gato aqui é você não ficar só com o trabalho ou ficar só com o estudo. Você vai dar um equilíbrio. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Seja equilibrado. Quem é da comunidade sabe que a gente não segue esse rolê. Mas a ideia é você trazer o quê? Você trazer esses 3 elementos para dentro do seu processo. Anderson, eu não vou receber visita, mas eu vou viajar. Eu agora vou de visita para a casa de um parente do meu marido, da minha esposa, sei lá. Mesma lógica, estabeleça combinados. Cara, via de regra, carnaval, a galera costuma acordar mais tarde, né? Tem uma rotina dessa. Então, você não precisa ser o cara que vira à noite. Cara, combinado. Tais dias, você dorme um pouquinho mais cedo, acorda um pouquinho mais cedo que o pessoal, né? Acorda um pouquinho mais cedo. Cara, vai ali, procura um cantinho.
teu caderno lá, teu computador, teu material, e você dá uma estudada. E aí combina. Gente, o combinado não sai caro, tá bom? Se são seus amigos, pessoas importantes de verdade na sua vida, elas vão entender esse processo, elas vão entender. Agora, né, você precisa considerar isso. Então, ó, olha 3 situações que a gente já analisou aqui. Uma situação de receber visita, uma situação de ter que trabalhar, uma situação de, por exemplo, a pessoa ter que viajar. Via de regra, são essas situações que acontecem. Pode ter outra? Repito, se tiver uma situação aqui, com esses exemplos, não foi possível, sei lá, você preparar o teu planejamento, você coloca aqui embaixo. Me falando, isso nem assim eu consegui, beleza? Então, ó, para resumir a nossa aula, calma, a linha básica, rápida, a ideia aqui é o quê? É você montar o seu planejamento. Primeiro, não existe ou isso ou aquilo. Cabe os dois. Você pode estudar e você pode descansar, estar com a família, estar com as pessoas que você ama. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cara, olha para a tua rotina. Rotina diferente, planejamento diferente. Qual é a diferença? O que vai ter diferente na minha rotina nesses dias? Cara, vai ter isso, aquilo. Situações concretas. Ah, vou viajar, não vou ficar em casa, vou receber visita, vou ser a visita, beleza? Traz isso e considera na hora de planejar. E por último, você precisa ter um senso de maturidade. Estabeleça combinados com as pessoas que estão na sua casa. Por exemplo, hoje, o contexto de gravação dessa aula, sexta-feira de carnaval. Então, eu podia estar gravando essa aula no sábado, no domingo. Eu ia estar e ia falar, gente, onde quer que eu estivesse, olha, eu tenho um compromisso com os meus alunos e eu fiquei de passar uma aula para eles. Então, eu vou lá, saio, faço o que eu tenho que fazer. Combinado, pessoal. Combinado, não sai caro. Beleza? Olha, se essa aula fez sentido para você, deixe aqui o seu comentário. Vai viver o seu carnaval, os seus dias de descanso, sem culpa, sem culpa. É possível estudar, é possível descansar, é possível estar com quem ama, desde que você estabeleça a estratégia certa. E a estratégia certa, ela demanda o quê? Coerência. Para finalizar essa aula, eu quero trazer essa ideia. O que é coerência? É aquilo que eu falei lá no início. Você precisa olhar para o seu processo e pensar, cara, eu quero muito passar. O meu concurso é um concurso de poucas vagas? Sim. Então, esse concurso exige o meu melhor? Exige o meu melhor. Será que o meu melhor compactua com extravagâncias nesse período ou em qualquer outro período? Eu acho que não. Pensa nisso, pensa nisso. Você não pode ser uma vítima do seu processo. Eu quero que você seja o protagonista desse processo, beleza? Se esta aula, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe aqui o seu comentário e vamos juntos. Você sabe que aqui o seu emocional importa. Falou, valeu. Bom carnaval, carnaval sem culpa. Tamo junto.